Salve! E bem-vindos a mais um episódio da nossa série de leituras explicadas dos Commentarii de Bello Gallico. Nessa série, eu leio frase por frase desse texto de Júlio César e vou explicando a estrutura por trás de cada uma, tanto a gramática quanto também o contexto histórico, geográfico da época. Essa série é voltada para estudantes no nível intermediário de latim, que já estão familiarizados com conceitos básicos dos casos, um pouco de vocabulário, mas têm dificuldade de pegar um texto maior, original, do começo ao fim. E aqui eu espero que essa série possa ajudar a você. Bom, então, dando prosseguimento à nossa série, vamos recapitular onde foi que nós paramos no último vídeo, né? Nós estávamos falando dos Helvécios, ou os Helvetii, que vivem numa região que corresponde à Suíça atual, mais ou menos, e o líder deles, o Orgetorix, decidiu que era hora deles saírem daquela região deles, né, e se expandirem rumo ao resto da Gália, que eles seriam o povo mais forte da região e seriam capazes de tomar um território maior para si, porque eles eram muito numerosos e muito fortes. E agora nós vamos ver como que essa história se desenrola. Bom, lembrando que eu vou pular algumas poucas frases dos comentários para evitar que essa série fique longa demais, né? Então eu tento pular as frases que sejam menos relevantes para a gente entender a narrativa, então eu tento pular as frases que sejam menos relevantes para a gente entender a narrativa e mantendo uma análise detalhada nas que ficam. Então vamos lá. A primeira frase desse vídeo é a seguinte: His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt eaquae proficiscendum pertinerent comparare, iumentorum et carrorum quam maximum numerum coemere, sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumenti suppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Bom, é uma sentença bastante grande logo de cara, e então a gente vai quebrá-la em pedacinhos menores. Bom, olhando para essa primeira oração, logo de cara a gente tem esse his rebus, né, que é um ablativo plural, então por meio destas coisas, e adducti, que significa o quê? Conduzidos, né, tendo sido persuadidos, já que o Orgetorix estava tentando persuadir os seus compatriotas a seguir o plano dele. Então, digamos que mobilizados, né, que é o permoti, que vem logo em seguida, mobilizados também pela autoridade do Orgetorix, eles decidem, né, quer dizer, constituerunt, do verbo constituere, decidir. O que eles decidem, né, os Helvécios? Quae ad proficiscendum pertinerent comparare, ou seja, preparar, né, comparare pode ser tanto preparar de uma forma mais genérica, como também comprar, né, preparar o quê? Aquelas coisas, né, eaquae, que é um neutro plural, né, aquelas coisas que pertencessem, né, que dissessem respeito, que é o pertinerent, ad proficiscendum, ou seja, há uma caminhada, né, no caso, há uma migração relativamente grande que eles queriam fazer, né, saindo do território original deles para o resto da Gália. Então eles vão precisar de alimentos, vão precisar de equipamentos, vão precisar de bastante coisas, né, para fazer essa campanha de migração. E é justamente o que ele diz na próxima oração. Iumentorum et carrorum com maximum numerum coemere. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção aqui para essas tremas que eu pus em cima do coemere, que é só para separar a vogal O do E. Só para deixar claro que não se trata de um ditongo, né? Não é coimere, mas coemere, já que o co é um prefixo, né, semelhante ao do comparare. Bom, e coemere significa basicamente comprar, né, comprar tudo necessário. Então, aproveitando que eles viviam mais ou menos perto das fronteiras, né, do Império Romano, aproveitando do fluxo de mercadores ali, não é? Então a ideia era comprar
quam maximum numerum. Então essa expressão quam maximum aparece de vez em quando e quer dizer o maior possível, né? O quam maximum, né? O quão maior for possível mesmo, o maior número possível de iumentorum et carrorum. Iumentum não é jumento especificamente, mas é um animal de carga. Pode ser um burro, uma mula, normalmente seriam mulas, né? E carros, aqui no genitivo plural, são carroças, né? Para carregar tudo aquilo que eles vão precisar levar. Então, iumentorum et carrorum, então os dois no genitivo plural, né? Que se referem ao número. Então, eles querem comprar o maior número, a maior quantidade possível dessas coisas. Bom, depois nós temos sementes quam maximas facere. Aqui nós temos o verbo facere, fazer, né? Acompanhado com esse objeto, sementes. Essa palavra, na verdade, significa semear, né? O ato de semear as sementes para colher frutos, colher grãos depois. E, novamente, a gente tem essa expressão, essa construção, né, do quam maximas, que, novamente, significa na maior proporção possível, né, no maior tamanho possível. O maximus, né, vem do adjetivo magnus, que indica o tamanho grande. Então, a ideia é fazer um processo de semeação o maior possível para, naturalmente, terem uma colheita bastante grande depois. E aí, aqui a gente já tem uma oração iniciada pelo ut, que indica a finalidade, né? Então, para que eles querem tantas sementes e para que eles querem plantar tantas sementes? Para que, no caminho, né, in itinere, a quantidade de alimentos, né, frumenti são frumentum, são grãos, né? Provavelmente trigo ou outras coisas similares que eles carregariam aqui. E supeteret, o verbo supetere, existirem em quantidade suficiente, né? Bastar. Então, cópia pode ser ou abundância, uma grande quantidade, ou simplesmente quantidade. E por fim, coloquei um et entre colchetes aqui, porque é mais uma oração separada das anteriores, mas que entra nessa lista de coisas para fazer deles, né? Cum proximis civitatibus, ou seja, com as civilizações ou com os povos vizinhos, né, próximos, confirmar, firmar mesmo, né, estabelecer paz e amizade. Amizade mais no sentido mesmo de estarem em paz, estarem em bons termos uns com os outros, né? Porque a última coisa que eles querem quando saem nessa migração para conquistar mais territórios é serem atacados pelos seus vizinhos. Aqui uma frase, uma oração um pouquinho menor. Areas res conficiendas biennium sibi satis esse duxerunt, intertium annum profectionem lege confirmant. Então vamos quebrar em duas partes. Na primeira nós temos areas res conficiendas. É um gerundivo, né, que iniciado pela proposição ad, da indicar o propósito, né? Então, para fazer essas coisas, né? Para essas coisas que virão a ser feitas. E o verbo conjugado no final é o duxerunt. Normalmente significa conduzir, mas aqui pode ser também determinar, né? Considerar. E como é um verbo que vai ter uma opinião, né, que vai ser complementada por uma outra oração, essa outra oração vai vir no acusativo com infinitivo. E é o que nós temos aqui em verde, né? E esse, né, o verbo no infinitivo, e biennium. Biennium é o quê? Um espaço de 2 anos, né? Satis esse, ou seja, ser o suficiente, e sibi. Sibi é o quê? Para si, né? Para eles, os helvécios, que consideraram, né, que 2 anos seria suficiente para fazer essas coisas. E por fim, interti um ano, ou seja, no 3º ano, mas chama atenção que aqui está no acusativo, logo explico por quê. Eles confirmant, novamente o verbo confirmare, que apareceu na sentença anterior, aqui no sentido de firmar profectionem, né, que seria
essa campanha, né, essa migração. E lege vem num ablativo solto que dá a entender o meio, né? É por força de lei, como se fosse isso. O termo legal mais preciso pode ser, né, difícil da gente dizer, até porque isso é Júlio César, um romano, escrevendo sobre as deliberações de um povo gaulês, né? Mas a ideia, de modo geral, é que foi determinada pelas autoridades, né, dos helvécios, que eles fariam essa saída, essa migração, no terceiro ano. E aqui eu disse que tertium annum estava no acusativo, que eles escolheram que essa migração seria no terceiro ano, depois dos 2 anos de preparação. Se nós quiséssemos dizer que eles fizeram a ação do confirmant no terceiro ano, nós usaríamos o ablativo, e na verdade sem a preposição, ou seja, tertio anno. Aqui eu coloquei riscado porque realmente não é o que César quis dizer, mas é só para a gente ter em mente essa distinção dos 2 usos, né, em determinar que uma coisa vai ser feita no terceiro ano ou fazê-la de fato no terceiro ano. Muito bem. Aqui, uma oração super simples e repetindo o mesmo comecinho do anterior, né? Adeas res conficiendas orgetorix deligitur. Ou seja, para fazer essas coisas, mesma estrutura, e o orgetorix é escolhido, né? Então está aqui na voz passiva, faz sentido, já que ele era o cidadão ali mais poderoso e que estava fomentando toda essa migração. Mais uma vez, uma oração bem simples. E sibi legationem archivitates suscipit. O que isso significa? Is é o pronome, ele, né, o orgetorix, e o verbo suscipit. Suscipere pode ser levantar ou pegar para si, especialmente aqui que nós temos o pronome sibi, né? Então ele toma para si uma responsabilidade, né, uma tarefa, que é legationem archivitates. Aqui está omitido um verbo, como por exemplo mittere, né, de enviar, mas a ideia é ele tomou para si o trabalho de enviar para outras civilizações, né, outras tribos, outros povos, uma comitiva, né, uma comitiva de embaixadores, né, ou dos legatos. Né, um legatus é um representante, ou um embaixador que os povos podiam mandar entre si naquela época. Aqui, bom, nós temos uma oração um pouquinho maior que eu escolhi cortar um pedaço, mas dá para a gente entender perfeitamente a ideia. Ineo itinere persuadet castico catamantaloidis filio sequano ut regnum in civitate sua occuparet, quod pater ante habuerit. Aqui nós temos alguns nomes novos, mas a estrutura não é muito difícil. Vamos ver. Ineo itinere, ou seja, naquele caminho, né, no caminho das representações diplomáticas, né, que Orgetorix enviou. Persuadet, o sujeito, naturalmente, é o próprio Orgetorix. E lembrando que o verbo persuadere usa o dativo para indicar quem foi persuadido. Então aqui ele persuade o cástico, que é um sequano. A gente vê aqui no final o sequano, que é um membro de um outro povo gaulês, ali vizinho dos helvécios. E ele é o filho do Catamantalois, talvez. Realmente não sei qual seria esse nome no nome nativo, mas aqui está bastante claro que se trata de um genitivo singular. Não sei se essa era uma pessoa famosa na época, mas também não vai ser muito relevante para o resto da história. Aqui eu só chamo a atenção que todo esse elemento em verde está no caso dativo. Então, castico, o nome dele, né? Sequano, um adjetivo, e filio, que descreve, né, como sendo o filho do tal do Catamantaloides. Catamantalois, talvez. Em seguida, ut regnum in civitate sua occuparet, ou seja, para que ele ocupasse, ou que ele tomasse o poder, né? Regnum, lembrando que não apenas é reino, mas sim o poder, né, sobre uma determinada civilização, um determinado povo.
Orgetorix tenta persuadir o Cástico a tomar o poder entre os séculos. E depois a gente tem essa oração relativa, né? Quod pater ante habuerit. O quod se refere ao regnum, né? A um pronome relativo, recuperando ali esse neutro singular. E o pai do Casticus, né? Que foi mencionado ali acima, antes, né? Anteriormente, que é o ante, teve, ou seja, ele teve o poder. E aqui eu queria chamar a atenção para o uso desse tempo verbal, que pode parecer um pouquinho confuso à primeira vista, né? Por que habuerit? Bom, vamos olhar aqui para uma versão simplificada dessa sentença, né? Só com as 3 orações mais relevantes para esse caso. E o que a gente tem é o seguinte, Orgetorix persuadet Cástico, isso está no indicativo, então bem simples, não tem muito mistério, mas quando a gente chega na oração com o ut, ut regnum occuparet, essa oração, por conter o ut, né, ela necessariamente tem que estar no subjuntivo. É assim que o ut funciona, quando a gente quer indicar um propósito. Muito bem. E como a gente tem uma oração relativa dentro dela, né, o quod pater e habuerit, no caso, como essa oração relativa já está se referindo a uma outra oração que já está no subjuntivo, ela vai ter que vir no subjuntivo. Ok, mas a partir do momento que nós sabemos que ela tem que estar no subjuntivo, então qual o tempo do subjuntivo que ela vai estar? Né? Vai estar no mais que perfeito, no perfeito, imperfeito, no presente? E para responder essa pergunta, nós temos que voltar para a oração principal, aquela lá do persuadet que aparece no começo, que ela é a fonte, vamos dizer, do resto do raciocínio dos tempos verbais que a gente vai encontrar aqui. Então, quando a gente olha para o persuadet, a gente tem que levar em conta essa coisinha chamada a sequência de tempos, ou a consecutio temporum. A regra é clara. A gente basicamente vai ter o seguinte, quando uma oração principal está no presente ou no futuro, como é o caso aqui, né? E a gente quer falar numa oração subordinada que já está no subjuntivo de um evento anterior, de um evento que aconteceu antes, a gente vai usar o pretérito perfeito, né? Porque o mais que perfeito, ele via de regra é utilizado quando nós já temos um outro verbo usado em algum tempo passado, né? Como um pretérito imperfeito, um pretérito perfeito. E nós podemos também pensar em outras variações dessa sentença para entender melhor esse conceito, né, da sequência dos tempos. Por exemplo, se César quisesse dizer que Orgetorix persuadiu Cástico, ou que persuade Cástico, né, para que ocupasse o poder, para que tomasse o poder, poder esse que seu pai ao mesmo tempo detém, pode parecer um pouco estranho, mas gramaticalmente vamos lá, nós usaríamos o quê? O habeat, o verbo no presente do subjuntivo, porque estaríamos falando de alguma coisa que está no mesmo tempo da oração principal. Se em vez disso, César, em vez de usar esse presente histórico, né, o presente que narra um acontecimento passado, se ele de fato tivesse usado o verbo no passado, nós teríamos algo do tipo Orgetorix persuasit, e se nós estivéssemos falando, né, de que o pai do Cástigus no passado, né, tinha controlado o poder, aí sim nós veríamos o habuisset. Mas se em vez disso César quisesse dizer que Orgetorix persuadiu Cástico, usando o verbo no pretérito, né, para que tomasse o poder que o seu pai ocupava naquele momento, aí nós teríamos o imperfeito do subjuntivo, para indicar que as coisas aconteceram ao mesmo tempo. Então, espero que isso tenha ajudado a esclarecer um pouco essa questão de quando usar qual tempo verbal do subjuntivo. Seguindo em frente, a gente pode ver aqui no mapa que os sequanos ficavam ali bem pertinho dos helvécios, né? Ali mais ou menos entre a França e a Suíça moderna. E por isso fazia todo sentido serem um dos povos a quem o Orgetorix procurava alguma amizade. Ok, próximas ações do Orgetorix. Itenque, dum norigi haeduo, fratri diviciaci, qui eo tempore principatum in civitate obtinebat
ac maxime plebi acceptus erat, ut idem conaretur persuadet eique filiam suam in matrimonium dat. O que nós temos aqui? Bom, vários nomes novos, e acho que é importante nós vermos quem são eles no nominativo, né? Então nós temos Dumnorix é um nome de uma pessoa, né? E Haedus é o nome de uma outra tribo de gauleses, ali também perto dos Helvécios. E por fim, o Diviciacus é outro gaulês, outro Haedus, né, para ser mais preciso, irmão do Dumnorix. E tenque significa o quê? Nós temos a conjunção que, né, como sufixo, e item, que significa da mesma forma. Então, da mesma forma, vem tudo no caso dativo, novamente, né, de forma bem parecida com a sentença anterior, porque são objetos do verbo persuadere. E aqui a gente pode ver onde exatamente ficavam os aidui, né? Ficam também um pouquinho depois dos sequanos. E eu lembro que já que os aidui, que às vezes eles são grafados sem H inicial, às vezes com H, mas eles eram desde já um aliado dos romanos. Eles já eram bastante próximos dos romanos e considerados amigos deles. Aqui nós temos uma oração relativa um pouquinho grande, e eu acho que é mais fácil até pular essa oração por enquanto e tentar continuar para ver o que o Orgetorix tentou persuadir. Bom, de fato, ele tenta persuadir o Dumnorix a fazer a mesma coisa, né? Idem conaretur, tentasse a mesma coisa. Idem é um neutro singular. E voltando para aquela relativa, qui eo tempore, ou seja, naquele tempo, obtinebat. Obtinebat significa não exatamente obter, eventualmente pode até significar, mas pode significar simplesmente ter. Então ele detinha o principatum, ou seja, a posição de liderança, né, a principal posição, ele era o líder dos aidui, e ac maxime plebi acceptus erat, ou seja, ele era muitíssimo bem aceito, bem recebido, né, para com o povo. Aqui nós temos plebi no caso dativo, singular, e essa expressão pode parecer um pouquinho estranho, talvez a plebe, né, com a preposição a, e o ablativo fosse mais natural à primeira vista, mas essa expressão acceptus e um dativo também existe, é usado de vez em quando. E o maxime serve como intensificador, né? Ele era muitíssimo bem recebido, bem visto pelo seu povo. E por fim, voltando agora para a última oração dessa sentença, eique, né? A gente separa aqui o sufixo que do ei, que é um dativo singular, né? Para ele, dat, o verbo dat, né? Dá, quem dá é o Orgetorix, né? Voltando, que é o sujeito original. Ele dá a sua filha em matrimônio, né? Para que eles se casem e, naturalmente, tivessem uma relação entre os dois povos mais próxima. Muito bem. Então aqui nós podemos ver uma simples ilustração das relações das pessoas que eu mencionei até o momento. Nós temos o Casticus, o líder dos Sequani, temos o Orgetorix, o líder dos Helvetii, nós temos o Dumnorix, líder dos Haedui, e ele que é casado com a filha do Orgetorix, filha essa que nós não sabemos o nome, mas que já traz uma aproximação entre esses dois povos. Ok, muito bem. Seguindo em frente. Per facile factu esse illis probat conata perficere, proptere quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset. Bom, nós temos aqui uma sentença que não é muito grande, mas tem vários elementos interessantes. Em primeiro lugar, nós temos mais um uso do acusativo com infinitivo, porque o verbo é probat, né, que significa ou provar ou demonstrar,
E, novamente, o sujeito é o Orgetorix. Acho que já está bem evidente quem é que está tentando convencer os outros aqui. Eles, né, um dativo plural, tenta demonstrar a eles o quê? E tudo isso em verde vai ser o objeto direto de probat, que nós vamos olhar com calma agora. Per facile factu é uma construção, novamente, com o ablativo do supino. Então, factu é um supino que vem do verbo facere, né? O particípio passado seria factus, né? Factus, factum, e o supino no ablativo é factu. A gente pode entender essa expressão como muito fácil de fazer, né? Per facile factu, facílimo de se fazer. O verbo esse, né? no infinitivo. E conata perficere, novamente um infinitivo. Então, o que nós temos aqui é conata significa as coisas tentadas, né, as coisas pretendidas. Ou seja, perfazer, né, conseguir fazer as coisas pretendidas, facílimo ser, o Orgetorix demonstra. Só um breve parênteses aqui. Conata tem a ver com o verbo conari, mas conari é depoente, ou seja, o particípio conatus tem o sentido de ativo, né? Quem tentou fazer alguma coisa. Mas esse neutro plural, conata, significa de fato a coisa passiva, a coisa que se tenta fazer. Então, Orgetorix tenta demonstrar que essas coisas são facílimas de se fazer. Por quê? Proptere quod já é a segunda vez, se eu não me engano, que aparece essa expressão nos textos de César e significa simplesmente porquê, né? Ipse, ele próprio, o Orgetorix, obtenturus esset, o que significa isso, né? Ou seja, ele está para tomar, né? Tomar o que? Império, que é o comando, né? o poder sobre da sua civilização, do seu povo. Então aqui ele já revela, né, que ele está por tentar obter o comando da sua civilização, no caso dos Helvécios. Por que nós temos aqui essa construção com o futuro, o particípio futuro e um subjuntivo? A ideia é que ele estaria, né, para obter o poder. E só para deixar claro, isso não tem a ver com a consecutio temporum que eu mencionei antes, né? Isso tem a ver mesmo com uma ideia de condicional, como nós usamos o futuro do pretérito em português. Ele estaria para obter, ele provavelmente, né, a ideia é que ele obteria o poder. Muito bem. Aqui nós temos uma continuação dessa fala do Orgetorix. Está entre aspas, né, para lembrar o uso do acusativo com infinitivo. Vamos lá. Non esse dubium, quintotius Galliae plurimum Helvetii possent, se suis copiis suoque exercitu, illis regna conciliaturum confirmat. Vamos lá então examinar a primeira parte. Non esse dubium quin. Esse quin é uma palavra um tanto quanto particular em latim, né? Como aqui nessa oração nós temos dubium, ou seja, dúvida, né? Nessa construção que significa non esse dubium, não haver dúvida, né? Como é um acusativo com infinitivo, não há dúvida, não existe dúvida. O quin vem complementar de que não há dúvida. É comum ele vir junto com esses verbos que expressam alguma coisa negativa, né? Então, não existe dúvida de quê? De que os Helvécios possent, né? Possent no sentido de poder ou serem capazes, né? De toda a Gália, os Helvécios são aqueles que mais podem, né? Que mais coisas podem fazer. O plurimum pode ser visto também como um superlativo em termos de quantidade, né? Então, de toda a Gália, os Helvécios são aqueles que mais podem. Continuando, se suis copiis suoque exercitu, aqui nós temos um grande elemento no ablativo,
né? Chama atenção para o que em suoque está também fazendo uma conjunção, né? Então são duas coisas, com as suas tropas, né? Com os seus meios, e também o seu exército, né? Por meio dessas coisas, ele confirma, ou seja, né? ele garante que se, né? Voltando para ele mesmo, o Orgetorix, ele garante que ele, por meio das suas tropas e do seu exército, irá conciliar, ou seja, irá juntar, né? Ele conciliaturum, teríamos aqui um verbo esse que foi suprimido, mas ele está por conciliar, está por juntar regna, plural de regnum, ou seja, reinos ou os domínios, né? Pode ser entendido também dessa forma, e ilis, num dativo plural, juntando os reinos com eles. Eles, né, os outros dois que ele tentava persuadir, o Dumnorix e o Casticus. Ou seja, recapitulando aqui com calma, o que o Orgetorix quer dizer com essa sentença toda é que não havia dúvida que de toda a Gália, os que mais pudessem eram os Helvécios, os mais capazes, né, seriam os Helvécios. E ele confirma, ele garante que ele mesmo, o Orgetorix, com as suas tropas e o seu exército, iria juntar os reinos, os domínios, com eles. Bom, dessa forma, o plano de Orgetorix começa a ganhar bastante força, agora que ele chegou até, inclusive, a casar a sua filha com um dos chefes, né, de uma civilização vizinha. Parece que tem tudo para dar certo. E o que vai acontecer, nós vamos ver nos próximos vídeos dessa série. Então, in proximum e curate ut valeatis.